queridos companheiros nos dois planos da vida, né? Porque nós temos muitos amigos aqui, muitos amigos lá. Sim. Boa noite, Claudinha. Jesus abençoe. E chegamos para o nosso querido Evangelho. Para esse momento de luz, tenhamos a certeza que nesse momento onde estamos aqui concentrados com as palavras de Jesus, com as palavras das mensagens, muitos amigos recorrem, muita luz chega ao nosso lar. Isso é verdadeiro, isso é real. Convidem seus familiares, mas caso eles não possam, ainda não estejam no momento, não tem problema. Seja você a sementinha de luz que começa esse Evangelho. Não se esqueça de colocar a sua aguinha, aonde o remedinho necessário vai ser colocado, tá bom? E para iniciarmos esse nosso encontro de amor e de luz, nós vamos ler do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles, uma mensagem que nos fala o seguinte: a irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, pior o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor. A insatisfação gera-os com facilidade por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Muito forte, muito verdadeiro. É um espinho, né? É um espinho cravado na carne, meus queridos. E nós estamos lendo aqui e pensando o seguinte: como é, às vezes, fácil no mundo de hoje, nos momentos pelos quais a Terra está passando, uma pessoa gradativamente ir se tornando irritável, né? Sim. Irritada com tudo que nível de irritabilidade que qualquer coisa já desencadeia uma reação. É muito mais difícil girar essa roda em torno do amor. Mas aí é que está a prova. Aí é que está a nossa leitura do Evangelho, o nosso acordar com Jesus. Por hoje eu serei uma pessoa alegre, bem disposta, apesar dos problemas, que apesar todo mundo vai ter, não das tem dificuldades. Jeito, Então, que sejamos a cada dia sementes a espalhar o amor, sementes a espalhar alegria, boas palavras, bons pensamentos, que já nos dizia o doutor André Luiz. Ora, olhai os vossos pensamentos, porque os pensamentos é que vem o que sai pela nossa boquinha, né? Então, imbuídos e por essas palavras maravilhosas, nós fechamos os nossos olhinhos, pensamos em Jesus, em Nossa Mãe Maria, em todos os amigos espirituais que estão aqui conosco nesse momento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, o dom da vida, a semente divina dentro de cada um dos nossos corações. Agradecemos a esse Pai maravilhoso por cada dia da nossa vida, em todas as nossas vidas, em quantas vidas nós tivermos, que nós possamos sempre ser muito gratos, muito agradecidos a esse Pai pelas diversas reencarnações, pelas diversas oportunidades, pelos diversos aprendizados. E que assim seja sempre. Graças a Deus. Então, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo,
A obra que conduz a doutrina espírita, codificada pelo nosso querido e inesquecível Allan Kardec, o capítulo 13, que se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, para a gente poder ler essa mensagem do irmão, um espírito protetor também, ele não se nomina, mas ele é conhecido como espírito protetor. A mão esquerda, ela significa ou ela simboliza o materialismo, e a mão direita simboliza a emoção, o sentimento. Então, esse duelo que existe entre todos nós. Estamos falando sobre a caridade. Vamos ver o que esse espírito protetor nos diz aqui. Meus amigos, já ouvi de muitos de vós a se perguntar: como poderei fazer a caridade se muitas vezes eu não possuo nem mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizeis aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei: a justiça de Deus é a mesma para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelas más companhias e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais de repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de pequenos vagabundos, fareis deles homens. Isso também é caridade. Muitos dentre vós também dizem: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estás no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grão de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, assim que deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Ele começa falando dessa diferença entre caridade material e caridade moral, que está lidando com as emoções, com os sentimentos.
Nós, durante muitos e muitos tempos, fomos treinados a pensar que caridade seria somente dar daquilo que nos é extra. A esmola. A esmola, o supérfluo, não daquilo que realmente nós possuímos e temos condições de dar. E com o passar dos tempos, com essa máxima de Jesus, amai-vos uns aos outros, é amar a todos, é compreendê-los, é aceitar as diferenças, é treinar o bem todos os dias, se desfazer desses excessos, dessas gorduras que todos nós possuímos em abundância e ainda carregamos, pesando, evitando o nosso deslocamento, a nossa ascensão moral. Essa caridade não é uma palavra. Ela não é uma palavra que significa materialidade. Ela é um sentimento que nos leva a agir em prol do outro. A caridade de você dar um telefonema para aquela pessoa que está sem uma visita, sem um consolo, uma palavra, sem ninguém. A caridade de visitar aquele que é a última pessoa que ele espera receber é você. É o amor em movimento. É o amor em movimento, exatamente. É a ação que nós precisamos tomar a iniciativa de percorrer. E esse caminho é um caminho maravilhoso, é um caminho sem volta, porque ele nos torna tão mais leves, tão mais felizes, como ele diz, felicidade, alegria de querer servir, de poder colocar em prática. Isso é que nos preenche, nos alimenta, é um banquete que nós oferecemos ao outro e ao mesmo tempo também degustamos. É um tesouro. É um tesouro, é um tesouro. Vamos treinar cada vez mais esse sentimento que nos enriquece e enriquece o outro. Quanto mais damos, mais multiplicamos, mais temos para dar. Senhor Jesus, amigos dessa equipe espiritual que nos orienta, que nos envolve, que nos estimula, que nos encoraja, agradecemos muito essa oportunidade de entrarmos em contato com essa doutrina bendita, com essa fé raciocinada, com essa filosofia onde trazemos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, esse olhar, esse comportamento, ou pelo menos sabemos que esse é o caminho. Estamos no treino, cada vez mais num processo de treinamento. Essa religação com o sagrado que a doutrina faz conosco, entrando em contato com todos esses ensinamentos que calam fundo dentro de cada um de nós. Nós só temos que agradecer. Esse evangelho no lar que unge o nosso lar, a nossa família, com as bênçãos mais puras, mais sinceras, mais luminosas, que faz uma verdadeira asepsia dentro dos nossos lares. Nós só temos que agradecer por tudo que recebemos do Santo Evangelho e por essa oportunidade de compartilharmos com todos aqueles que estão nos ouvindo, que irão compartilhar com outros que talvez não estejam nos ouvindo no momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber nossa aguinha. Eu já bebi bastante, eu bebi mais um pouquinho. Paz e bem. Paz e luz. Paz.